Programa Parada Técnica está no ar aqui na sua TV Guarulho. Instalações novas aqui do Gomes. É isso aí, como eu sempre digo, os assuntos mais picantes, que a gente dá muita risada, é por fora. O Bruno vai fazer um making off aí qualquer hora. Meu convidado de hoje, jornalista esportivo, especialista em futebol inglês. Começou aos 18 anos, passou por várias emissoras e até cobertura de rádio em 1996, falando de futebol inglês. Atualmente, há um bom tempo, é apresentador do Bola na Rede. Fernando Fontana, meu brother! E aí, tudo bem? Bem, meu querido? Muito obrigado pelo convite, muito legal estar aqui, né? Você que é um grande amigo, já participei de outros programas aqui em Guarulhos e agora participando do seu programa com muito prazer. É isso aí, show de bola. Já estávamos conversando algumas pitadas históricas assim do passado. O Fefão tem uma caminhada grande. Aliás, estive na Rede TV alguns dias atrás. Muito obrigado mesmo, a recepção foi show de bola. O Juarez também, um abraço, ao Jardine que me recebeu. Foi show de bola, sensacional. E obrigado à Rede TV por ceder o Fefão aqui para o nosso programa. Como é que tá 2018? Tá legal, tá bem, né? A gente tá esperando fechar os campeonatos, né? E pode ter coisa nova da Rede TV. A gente já tem o vôlei, que também a gente transmite, né, lá na Rede TV, que eu acho que é bem legal também. Eu narro alguns jogos, inclusive. Tem o Bola na Rede, que é o meu grande xodó lá na emissora, que você, inclusive, foi acompanhar a gravação do programa e como o programa é feito, né, durante todo o dia aí, que a gente chega 2 da tarde para fazer o programa. Sim. É um pauleiro, um domingo de pauleira, mas o resultado final é sempre legal. Show de bola. Até comentei com você, eu falei assim, o programa entra tarde, eu imaginava que você chegava momentos antes, mas não, ele chega cedo, ele faz toda a revisão e começa a fazer já as matérias, os jogos que vão acabando, vão chegando. É show de bola o carinho que você trata e o carinho que você acompanha, você não deixa na mão de ninguém. Você passa por tudo. É porque eu acho assim, né, Ramon? Quando você faz um programa, eu acho que o programa tem que ter a sua cara, né? Quando você apresenta um programa. Então, a partir do momento que você chega em cima da hora só para apresentar o programa, você vai acabar lendo ou chamando as reportagens, mas o programa não vai ter a sua cara. As reportagens não vão ter a sua cara, né? As coisas, o jeito de dar notícia vai ser diferente. Então, a partir do momento que você chega para a montagem do espelho, você chega para participar do fechamento do jornal, para ajudar na edição, a partir desse momento o programa começa a ter a sua cara. E eu acho que isso é super importante, né? Porque cada um tem um estilo. Eu tenho o meu, como outros apresentadores que passaram pelo Bola na Rede tiveram os deles também. E eu acho que a partir do momento que você participa de todo o fechamento, você participa de todo o jornal, ele ganha a sua identidade. E aí você apresenta com muito mais tranquilidade, porque as pessoas que estão vendo, elas sabem aquilo que você pensa, sabem como que você quer que o programa haja. Então eu acho que é muito importante isso. Legal. Na linha do Bola na Rede, nós estávamos conversando ali em off, e você acaba lembrando. Você disse que o Bola na Rede e qual outro programa que são os mais antigos da casa? É o Bola na Rede e o Rede TV News, os 2 jornais mais antigos da Rede TV. Exatamente. Eu lembrei que em 2000 era apresentado pelo Juca Kfouri com os comentários do Sócrates e do Cajuru. Exatamente. Isso. E me fala, você já está um bom tempo envolvido no Bola na Rede como comentarista, um bom tempo como apresentador. Como que você acompanhou essas transformações dos comentaristas e dos apresentadores? Então, é lógico que, como eu te falei, né, cada um tem o seu estilo. O Juca Kfouri tinha um estilo dele. Na época do Juca, inclusive, era muito engraçado, que eu fazia reportagem, mas eu também narrava. Então, a gente tinha compactos. Teve uma época que a gente transmitiu o Campeonato Paulista. Eu lembro. Né, e a gente mostrava os compactos, várias narrações entravam, assim. A gente fazia aquele esquema do Mesa Redonda, quando você faz um MM com narração. Então, a gente fazia muito isso. Então, tinha um estilo de programa muito parecido, né, com Mesa Redonda em questões de matéria, porque a gente apresentava o campeonato, mas o Juca, ele tem um ar, assim, de uma elegância, né, para apresentar o jornal. Aí tinha o Sócrates, que era o boleiro da vez e tal. Então, o programa era legal. Aí passou a ser um programa com o Avalone, um programa mais polêmico, um programa que, né, tentava debater mais a notícia. O Avalone é um cara sensacional também para apresentar o programa. Passou a ser apresentado depois pelo Vanucci, pelo Fernando Vanucci,
né? E eu fiquei acompanhando. Então cada um tem seu estilo. O Fernando Vanucci era um cara que tinha uma voz sensacional também, né? E deixava mais os convidados participarem, né? O Avalone é o cara que mais comandava, puxava para ele o comando, né? O Juca era um cara mais light. Então cada um tem o seu estilo de ser, né? Então foi legal ter participado com todas essas pessoas, esses craques, né, eu digo, que apresentaram o Bola na Rede, porque eu aprendi um pouquinho com cada um. Você vai puxando um pouquinho daqui, você vai puxando uma outra coisa legal dali e você acaba se formando para apresentar o programa. Você falou um negócio interessante. Eu lembro que realmente a Rede TV cobriu o Campeonato Paulista de 2001. Isso. E o Oswaldo de Oliveira chegou a fazer comentários. Também. Eu lembrei, isso que é legal, vai puxando e vai lembrando. E eu gostava de assistir o Campeonato Paulista pela Rede TV. Então era legal mesmo. William Lopes participava também. Milton Jung chegou a narrar também, né? O Campeonato Paulista lá. Então foi uma transmissão bem legal, bem bacana. Assim. A gente fez uma cobertura super legal. O que você achou dessa época, desse campeonato? Foi o primeiro campeonato forte ali que a Rede TV cobriu, apesar que ela era nova também. O Corinthians foi campeão nesse ano. Foi, exatamente. Até daquela semifinal contra o Santos, que o Ricardinho marcou o gol no último lance. Isso. Como foi essa cobertura desse campeonato? Foi super legal, Ramon, porque é uma cobertura de primeira divisão, um campeonato que todo mundo gosta de assistir, né? Que é o Campeonato Paulista, que é um campeonato que tem tradição, né? E tem know-how. Então foi super legal. Eu acho que a Rede TV, ela deu um passo super importante, assim, até para depois virem outros campeonatos, porque a gente chegou a transmitir campeonatos excepcionais, né? A gente transmitiu o campeonato inglês, que foi um baita, que para mim é a melhor liga do mundo. A gente transmitiu o campeonato italiano, né? Já transmitimos várias vezes por muitos anos e é uma tradição da Casa Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive com o Corinthians, quando o Corinthians caiu, né? A gente chegou a transmitir todos os jogos do Corinthians, quando não era para São Paulo, era para o resto do Brasil. Então o Corinthians entrou em todas as rodadas da Rede TV. Então foi muito legal. A gente já fez muitas coberturas, o UEFA Europa League, eu fui para Dublin fazer a final, inclusive, com uma equipe, com o Bruno Prado foi comigo também, né? Então a gente fez umas coberturas bem interessantes. Então foi bem legal. A gente agora está com a Liga de Vôlei, Superliga de Vôlei. Eu fiz o NBB, né? Toda a temporada do basquete, eu cheguei a narrar, inclusive, uma temporada inteira. Enfim, a gente já transmitiu muita coisa legal. Copa Paulista a gente transmitiu. A gente transmitiu Sub-20 também, o Campeonato Paulista Sub-20. Então tem vários torneiozinhos bacanas. Tava aqui na memória. A Champions League de 2000, a Rede TV transmitiu? Também transmitiu. Tô lembrando que eu também lembro que eu assisti. Também. Final Real Madrid e Atlético de Madrid, ou Valência. Um dos dois, foram dois espanhóis. Isso, Foram dois espanhóis, o Real Madrid foi o campeão de 2000. Eu tô lembrando que eu também, foi quando eu comecei, se você, né, final de 90 até 2000, não tinha muito aquela repercussão do brasileiro ficar fanático no futebol europeu. Eu acho que essa Champions de 2000 deu uma alavancada. Eu lembro que eu não perdia nenhum jogo e eu não era muito de ver futebol europeu. Uhum. A Champions League é o maior torneio do mundo, né? E você tem razão, as pessoas não tinham esse costume, né? E aí passaram a acostumar. Hoje eu acho que as pessoas elas gostam mais de ver o futebol internacional do que o futebol brasileiro, e eu acho que eles têm toda a razão, né? Porque o futebol brasileiro tá uma várzea, né? Tá. A gente tem que combinar que a coisa está piorando cada vez mais, porque a gente tem muita gente que não sabe comandar o futebol e está uma várzea desgraçada. Mas o campeonato, você tem razão, a Champions League começou a ganhar muito know-how a partir daquele momento ali. Infelizmente, quem está no comando não conhece. E com novas arenas, futebol moderno, parcerias, mas os homens por trás continuam os mesmos. Eles só fazem esquema, né? Você vê aí, teve a reunião lá, os caras tiram o árbitro de vídeo, né? Porque a CBF também obriga os clubes a pagarem R$1 milhão para ter o árbitro de vídeo, e os clubes não têm o culhão de chegar pro Coronel Marinho, hein, que é um coió, não tem culhão de chegar nele e falar, não, quem tem que pagar isso é a CBF, não são os clubes. Eles nem debatem, eles nem colocam na mesa isso aí, com medo dos caras. Então, quer dizer, aí eles não aprovam o árbitro de vídeo e aprovam venda de mando de campo, 5 vendas de mando de campo para eles fazerem esquema. Aí não dá, né? E outra também, eu acho engraçado que nem falaram, mas só permitido 5, mas não vai precisar mais que isso também. Pois é. É a média. O Palmeiras mesmo, que é favorito, hoje você tem Palmeiras, Flamengo, favoritos, Cruzeiro também, o resto mais ou menos nivelado. Vai querer jogar em casa, aí depois vai fazer uma renda, jogar em Londrina.
E aí nós já sabemos quais são os times que vão acabar vendendo o mando por não terem muita torcida. É Paraná, América Mineiro, é nessa faixa. São fazedores de esquema, né? Isso aí é esquema puro do futebol. Isso tem que acabar, sabe? Não tem que vender nada. O clube tem que se vender. Eu, se fosse torcedor, a partir do momento que eu visse que meu clube tinha vendido o mando de campo, eu não ia mais torcer. Pô, isso é uma várzea, ninguém respeita ninguém. Tá? Aí os caras fazem esquema. Então o futebol brasileiro está muito ruim. Aí você acaba assistindo o futebol europeu, e com toda a razão, porque lá é mais organizado, as coisas acontecem de uma forma melhor, os melhores jogadores estão lá, até eu prefiro. Sim, e numa época, quando a Rede TV passou em 2000 a Champions League, uma época que o nosso futebol era mais forte, até eu lembro, se você pegar de 97 a 95 também, 95, 97, 98, 99, os brasileiros perderam o torneio intercontinental no Japão, mas todos os jogos apertados e muitas vezes como o Palmeiras jogando melhor. Hoje, a diferença é enorme do europeu para o sul-americano. Não tem jeito. Tanto é que nós vimos agora Real Madrid e Grêmio saiu barato. É verdade. Por que essa disparidade? Primeiro, o dinheiro está lá e os clubes têm os melhores jogadores, obviamente. Depois, os clubes, eles se organizam taticamente. Aqui você não consegue fazer com que uma equipe, por exemplo, tenha um técnico por 3 anos. Lá o técnico consegue fazer uma implantação de esquema tático, as categorias de base geralmente elas funcionam nos mesmos moldes que o time principal, e aí quando o jogador sai da categoria de base, ele já sai pronto para entrar nesse time. Tudo isso influencia para que você tenha um futebol bem melhor, para que você consiga manter um padrão de jogo bem melhor do que aqui. Aqui não, aqui é uma várzea, troca de técnico toda hora. Quantas vezes São Paulo trocou de técnico nos últimos tempos? Pô, e é um time grande. Então quer dizer, aqui falta planejamento. Enquanto a gente não tiver planejamento, os clubes não se organizarem de uma forma coerente para tentar melhorar o futebol deles, a gente sempre vai estar atrás. A gente já está atrás por causa do dinheiro, porque os caras têm os melhores jogadores. Mas a gente não consegue nem se organizar em termos de esquema tático, em termos de manter um padrão de time, aí a gente vai perder sempre de goleada mesmo. E é um negócio interessante, eu falei com o Estevão Soares, na entrevista com ele, e eu falei assim, não é uma fobia esse negócio de treinador de fora acabar vindo treinando os times daqui. O São Paulo já teve 2, 3 experiências, o Palmeiras teve uma, e o que eu noto, eles vêm, fazem um trabalho médio bom, e quando consegue alguma coisa, sai para treinar uma seleção, nunca sai para fazer coisa ruim. O próprio Gareca, que particularmente achei que ele fez um trabalho ruim no Palmeiras, por mais que tenha adaptação, era nítido que ele não conhecia os jogadores, até taticamente quando ele fazia a escalação dos times, mas está na seleção peruana. Você pega o último do São Paulo, o Balsa. O Balsa. Foi pra seleção... é uma porcaria de treinador, né? Foi pra seleção da Argentina tá de brincadeira em contratar o Balsa, né? Foi pra seleção argentina. Retrocedeu muito a Argentina. Então, eles usam o futebol brasileiro também? Eu não sei se eles usam o futebol brasileiro. Eu acho que é o seguinte, os técnicos daqui, eles têm que começar também a se preparar para tentar dirigir times lá fora. Por que não? Mas já dirigiram também. Isso que até o Estevão falou. No futebol mexicano. Não, tudo bem. Mas perdeu espaço. Perdeu espaço. Porque os técnicos brasileiros, eles não sabem falar, por exemplo, a língua. Eles têm dificuldade para falar a língua. Pô, você vê o Guardiola vai para a Inglaterra, ele fala inglês. Ele vai para a Alemanha, ele fala alemão. Ele vai para a Espanha, ele fala espanhol. O cara que sabe a língua, pelo menos isso. O Balsa, querendo ou não, eu acho uma porcaria de técnico. Não, o Balsa não, minto. O Balsa não fez isso não. O outro, antes do Balsa, o Osório. O Osório é bom técnico. Sim. O Osório veio aqui e tentou falar o português. Sim. Né? Então, quer dizer, os técnicos, eles têm que se preparar também para ir para fora. Ele já estava até falando. E os técnicos brasileiros, eles não têm essa preparação. Eu acho que falta eles se prepararem para tentar encontrar mercados lá fora. Porque todos que foram acabaram se dando mal. O Luxemburgo mesmo na Espanha acabou se dando mal por causa da língua. A língua é um fator diferencial, sim. Se você não sabe falar, o jogador não vai entender o que você fala, não adianta nada você ir. Você não vai conseguir fazer com que o time entenda a sua filosofia. Exatamente.
No próprio Internacional teve o Jorge Fossati, que tinha sido campeão da Libertadores no ano anterior, não me lembro agora a agremiação, ficou algum tempo. Agora, mas você não acredita que seja uma... Por exemplo, hoje, quem que é estrangeiro no futebol nacional como treinador? Tem o do Flamengo, né? Que é o Rueda. Que também foi embora para a seleção chilena. Era o Rueda que estava aí. Então, eu não sei, eu acho que os técnicos, agora, você veja, isso que você está falando tem uma coerência, mas você veja, por que os técnicos brasileiros, eles são menos chamados para o exterior do que os técnicos argentinos? Porque os argentinos se preparam mais. Sim. Simplesmente não é só pelo idioma, eles se preparam mais. Como jogador também argentino e uruguaio, se adapta melhor na Europa. Claro. Sempre foi. Claro, com certeza. Sempre foi. Taticamente sempre foi melhor preparado e é uma verdade, você que é fã de futebol inglês, o brasileiro nunca ligou para tática. Não. Nunca ligou para tática. O Lucas Leiva, que saiu do PSG, por que você acha que ele saiu? Ele tem habilidade? Tem habilidade. Sim. Só que ele não entende a tática. Não. Ele é ruim taticamente. Ele não consegue entender o que o técnico pede. Ele não consegue entrar no esquema do time. O Ganso é a mesma coisa. O Ganso vai para a Europa, o Ganso vai fracassar, porque o Ganso espera a bola no pé. O Ganso não procura o jogo. Não é o jogo da Europa, que é o jogo coletivo. É um jogo individual, que aqui passa, mas na Europa não passa. Sim. Né? Então a coisa é complicada. O próprio Gabigol. O Gabigol é um outro jogador que tem uma característica muito parecida com a do Ganso. Ele espera a bola no pé, ele não busca o jogo, ele não participa ele não volta para compor, ele não sai de trás, ele espera a bola no pé. Sim. Então ele fracassou na Europa por causa disso. Então tem muito jogador que não consegue se adaptar taticamente. Alguns, obviamente, são inteligentes e conseguem, mas muitos não conseguem. E é por isso que o brasileiro fracassa lá. Sim. Eu lembrei de 2 nomes agora, e que não foram craques, não tinham a bola desses que você citou, mas se deram bem na Europa, principalmente pela entrega e a tática. Tadej e Belletti. Sim, exatamente. O Belletti fez gol em final de Champions, né? E o Belletti teve uma carreira na Europa que aqui, inclusive, ele não era tão eficiente quanto ele foi lá. Sim. Porque lá ele participou de um todo, né? Aqui você sabe que você tem a individualidade e tal, e o Belletti nunca foi um baita jogador habilidoso, mas lá ele compondo o sistema tático, ele virou um cara importante, como o Romero hoje virou um cara importante no Corinthians, porque é um cara que marca, é um cara grosso, mas é um cara que marca. Então, quer dizer, você, dentro do esquema tático, você consegue até extrair o que o jogador tem de melhor. Mas para você conseguir isso, o jogador tem que entender a sua tática. O jogador tem que estar disposto a entrar nela. A partir do momento que o brasileiro não entende, o brasileiro nunca vai vingar. Apesar, eu nunca achei o Belletti ruim. O Belletti começou ele não é ruim. Eu acho que o Belletti, ele é subestimado. Porque mesmo em tempos de Atlético Mineiro e São Paulo, que ele começou como volante, depois para lateral direito, ele era muito eficiente. Claro que era, mas eu tô comparando o Belletti com esses Sim, nomes, Rivaldo, foi o que a gente Ronaldo, falou. Desses que não deram Ronaldinho. certo, exatamente, desses que não deram certo, ele não tinha a mesma bola. E se você for citar nomes até de anos 90, adaptação. Eu tava lembrando esses dias do Marcelinho Carioca com o Romário no Valência. Não. O Romário sempre teve bola, ele nunca teve paciência para ficar. Não, sim, o Romário sempre teve. O Romário, eu acho, ele é referência na área. Ele dá aula. Não, realmente. Ele e depois vem o resto. Na área ele era gênio. Realmente era onde ele sabia jogar. Quando a bola chegava, meu amigo, não tinha para ninguém. Um abraço. Até um ponto interessante. Amigos, assim, colegas, reverencio o Ronaldo Nazário como fenômeno, sim. Mas eu falo, fenômeno. Mas para fazer gol e na área não chegava perto do Romário. E muitos sempre acharam um absurdo eu falar isso. Eu falo, sim, eu acho que na área não dá para competir. É que eram características diferentes. Exatamente, o Ronaldo é o cara que saía de trás. O Ronaldo saía mais. Até porque ele não era um grande cabeceador. Era um cara de explosão. Exatamente, ele mesmo assumia que ele não era um grande cabeceador. Ele saía mais. Agora, dentro da área para fazer gol,
Eu acho que o Romário dá aula. Então, mas aí, eu concordo, mas aí seu caráter, por exemplo, o Romário dentro da área é gênio, mas se você tirar o Romário da área, Exatamente. O Ronaldo vira gênio perto dele. Então as é, características são diferentes, né? Em termos de técnica, eu sempre falei, o Ronaldo sempre teve mais, Sim. mas a última bola, a finalização... Ah, sim. E é o que funciona, e é onde está escasso, e é onde entra hoje a questão até do Henrique Dourado, que muitos contestam, mas eu falo... Mas a última bola do cara não vou falar que é perfeita, nada é perfeito, mas ele tem o time da finalização. É verdade, e quase que ele foi pro Corinthians, né? Ele acabou indo pro Flamengo, e se ele fosse pro Corinthians, ele ia virar artilheiro da temporada inteira do Brasil, porque o Corinthians tem um pênalti por jogo, ele não perde pênalti, ele ia fazer uns 80 gols na temporada. Agora, em cima desse negócio de esquema tático, olha que coisa interessante, eu conversava com o Vampeta, e o Vampeta ele fala que ele só aprendeu a jogar taticamente na Europa. Que ele saiu aqui do Brasil, foi pra lá e ele viu que ele não entendia nada. Pra você ver como que a cabeça era diferente. Ele voltou com uma base boa quando ele foi pra França. Isso, e quando ele voltou com a base que ele teve na Europa, com aquilo que ele aprendeu na Europa taticamente, França organização, não, desculpa, Holanda, organização e tal, ele ajudou muito a seleção brasileira. Então, quer dizer, é isso que eu não entendo. E é aí que os técnicos falham. Por que que o jogador tem que aprender tática fora? Há um problema aqui. Há um problema de estrutura aqui no Brasil, até de treinadores. Por que que o cara tem que aprender tática fora e não pode aprender aqui? Quer dizer, ele vai lá fora, ele tem que aprender o que ele não aprendeu aqui, ele jogou aqui a vida inteira. Ou pelo menos a vida inteira, mas começo da carreira inteira e não aprendeu nada. Teve que aprender lá fora e com todos os outros jogadores acontece a mesma coisa. Então há um problema estrutural. Por isso que os técnicos daqui perdem espaços para os técnicos estrangeiros e não conseguem um outro mercado. Uma pessoa folclórica que já não está mais no meio esportivo, no meio do futebol, que eu vejo como subestimada e folclórica, mas você acha que o Zagallo foi um cara tático, um cara que revolucionou taticamente? Não, não acho. Você acha que não? Não. Acho que o Zagallo não, inclusive dizem, né, que na seleção de 70, eu não posso comprovar porque eu ouvi de jogadores de lá da seleção de 70, mas você sabe que tem muito folclore em cima disso. Disseram que chegaram, botaram o Zagallo na parede e falaram, tá errado essa tática aí, vamos mudar isso aí. E os próprios jogadores se organizaram para isso. Não acho que o Zagallo tenha sido um grande tático, não. E até jogador, por exemplo, Evaristo de Macedo, o que você acha como treinador? O que você achou que ele já não está em atividade? Sim, sim. Evaristo de Macedo acho que foi melhor que o Zagallo. Eu acho que foi. Não foi um brilhante técnico, mas foi melhor. A gente tem muito técnico aqui no Brasil, na minha opinião, pelo menos, que é muito mais incentivador do que tático, né? A gente tem poucos técnicos táticos, tem alguns, por exemplo, o Mano Menezes é um cara tático. Sim. O Mano Menezes é um cara que eu acho que é um bom treinador. O Carille é um cara tático. O Tite é um cara tático. Né? Essa nova gama de treinadores que está surgindo, pode ser um diferencial. Mas aqueles mais... O Abel, por exemplo, para mim é um cara mais paizão. Né? O Felipão era um cara mais paizão, não era um cara tão tático. O Joel também mais paizão. Então, quer dizer, você tem muitos treinadores que não eram bons taticamente, mas eles tinham umas outras características que, obviamente, faziam o time jogar. Mas, assim, quando você compara com o futebol europeu, taticamente a gente perde muito. Né? Sim, isso é verdade, porque o Filipão, se você lembrar aquela Libertadores de 2000, ele ganhou com o Palmeiras inferior ao Corinthians. Sim. A única coisa que eu digo, que o melhor jogador daqueles 22 era o Alex. Ele estava do lado do Palmeiras e você tinha o Júnior voando do lado esquerdo também. Mas de 10 partidas ali, o Corinthians ganharia 8. Sim, sim. Então, a pré-eleição antiga, né, pelo menos a pré-eleição do Filipão, por exemplo, era uma pré-eleição que todo mundo disse que era muito emotiva, né? Muita gente chorava e tal. E ele foi tentar fazer isso no Chelsea, só que a cabeça é diferente. Os caras pensam diferente, a formação do jogador é diferente, o jogador é mais bem formado. Pô, depois que acabou a pré-eleição, me disseram que o Lampard virou e falou assim, o que ele tá falando? Eu não tô entendendo nada. Quer dizer, sabe, é complicado. Então, era um técnico muito mais emotivo do que tático. O jogador europeu, ele quer tática, né? Você vai lá e tenta ser emotivo, para eles não faz a menor diferença. Imagina se ele estivesse na Finlândia para fazer os caras chorarem. Pois não vai chorar nunca. Nossa, ia ser difícil. Galera, muito legal. Vamos para o primeiro intervalo e daqui a pouco tem mais parada técnica. Se liga aí, bacana.
na sua TV Guarulhos. Grande, meu brother Fernando Fontana. Fontana, eu vou falar de um assunto que você gosta. Futebol inglês. Ei, esse eu gosto. Fale no pique, o início e o porquê dessa paixão. Então, o futebol inglês foi muito engraçado, né? Porque eu, quando comecei minha carreira no jornalismo, eu comecei na Rádio Jovem Pan. E eu sempre quis fazer jornalismo esportivo, né? Desde pequeno eu narrava jogo de botão, ia para o estádio e queria subir na cabine para pedir autógrafo para os comentaristas e para os narradores, muito mais do que para os jogadores. Então sempre achei muito mágico, né? O meio esportivo, né? A maneira como os profissionais trabalhavam e tal, e sempre quis ser isso. E aí eu fiz vários cursos, tal, acabei fazendo um curso com o Flávio Prado, que é um curso muito bom, por sinal, e gostei muito, fiz curso quando eu estava na escola, não na faculdade, e aí depois na faculdade, quando eu entrei no segundo ano de faculdade, eu acabei fazendo de novo o curso. Por que que eu estou dando essa introdução? Porque depois do segundo curso, eu fiquei mais amigo do Flávio, né? E o Flávio tinha um programa na Jovem Pan, que era o Jovem Pan no Mundo da Bola. E aí acabou o curso, eu falei, Flávio, eu posso só ir na Jovem Pan, só para assistir o programa? Não vou ganhar nada, só para assistir aos sábados, era aos sábados de manhã o programa. Ele falou, claro, vai lá. Eu comecei assistindo, ele tinha gostado do meu desempenho no curso e tal. E aí quando pintou uma oportunidade, ele virou para mim e falou assim, ó, eu não posso te pagar nada, porque no comecinho da Jovem Pan, né, no Mundo da Bola, ele pegava a gente para ter experiência, mas ele não pagava. Não posso pagar nada, mas se você quiser, semana que vem você começa fazendo o campeonato inglês. Falei, como? Ele falou, porque o cara do campeonato inglês me avisou que vai sair, não vai mais fazer, e eu vou precisar de alguém e eu quero colocar você. Eu falei, mas não tinha internet naquela época, né? Em 96 não tinha internet, a internet estava começando, e só tinha gente com muito dinheiro que tinha internet, né? Eu falei, mas como que eu vou pegar as notícias? Ele falou, aí é o problema seu, você é jornalista, você que se vire. E aí eu comecei a correr atrás, né? E comecei a pegar uma paixão pelo campeonato inglês muito grande. Eu ia comprar jornais da Espanha, jornais da Itália, chegava com 2 dias de atraso, acabei assinando uma revista do campeonato inglês, e naquele ano foi o boom do campeonato inglês, foi quando o campeonato inglês voltou daquela punição e tal, eles deram um boom e começaram a ter muito dinheiro. A Premier League foi criada e tal, e eles começaram a ter muito dinheiro. Então as grandes contratações acabaram indo para o campeonato inglês, eles começaram a gastar muito dinheiro para contratar. E aí o campeonato inglês deu um boom muito grande a partir daí, a partir de 96. E eu estava acompanhando de perto. Depois de um ano, a Jovem Pan me contratou definitivo e tal, e eu continuei até o final da Jovem Pan fazendo o campeonato inglês, que foi muito legal, uma coisa assim que eu não esqueço, porque o campeonato inglês eu ganhei um xodó, sou torcedor do Newcastle mesmo, assisto jogos, então é muito gostoso, e foi um programa que eu comecei, né? Então foi muito legal. Nós até conversamos sobre o Newcastle na outra oportunidade, que teve o campeonato que bateu na trave. Foi. Que o Faustino Asprilla estava no time. Isso, o Faustino Asprilla estava no time, a gente foi vice-campeão, Manchester United acabou ficando com o título, né? E foi uma pena, porque a gente tinha tudo para ganhar aquele campeonato, mas o Newcastle acabou tropeçando em alguns jogos muito fáceis e perdemos para o Manchester United. Eu vi um depoimento, uma matéria do Faustino falando isso. Faz um bom tempo, ele falou que bateu na trave mesmo nas últimas rodadas. Pois é. E depois disso não chegou a ter uma campanha. Não, depois disso não chegou mais, infelizmente, né? Caímos recentemente, subimos agora, né? E ainda estamos ali no meio da tabela, estamos tentando se reorganizar. Vamos ver se o Newcastle ainda vai para a Champions. Se for para a Champions, o Parapaulista está convidado também para ir comigo. A gente vai. Lá. E aí, se ganhar a Champions, a gente para, então, para a Praça da Sé, sei lá, qualquer lugar. No bonde do Gomes. Vamos lá. É isso aí. Me fala a sua opinião dessas novas arenas. O futebol moderno que introduziram para o Brasil. Eu acho que algumas arenas foram mico, né? Você tem algumas arenas que foram construídas para a Copa do Mundo que praticamente não são usadas, né? E você gasta muito dinheiro para manutenção dessas arenas, essas arenas mais afastadas aí, né? Eu acho que não tem nada a ver. Agora, existem outros tipos de arena que eu acho que foram boas. A arena do Grêmio, eu acho que é uma baita arena, que o Grêmio está sabendo funcionar. O Palmeiras fez um contrato com a arena que para mim foi o melhor contrato que tem. O Palmeiras já arrecadou 201 milhões de reais com a arena. Isso é uma coisa assim muito alta. Hoje o Palmeiras não precisa tanto do dinheiro da Crefisa e está conseguindo contratar jogadores importantes com o próprio dinheiro,
muito por causa da arena. O sócio torcedor também é importante, mas a arena do Palmeiras foi um negócio muito bom. A arena do Corinthians foi um péssimo negócio. Está em 1 bilhão, o Corinthians não vai conseguir pagar nunca essa dívida. Toda a arrecadação da arena não vai para o Corinthians, vai para amortizar a dívida, o Corinthians não pega um centavo. Então foi um contrato horroroso que o Corinthians fez. E eu acho que o Corinthians está sofrendo demais. Hoje o Corinthians tem problemas financeiros, sim, por causa da construção da arena. O Corinthians não vai conseguir pagar essa dívida. O Andrés disse que vai, agora a gente vai pagar certinho. Não vai pagar certinho. Não vai conseguir. Porque é um preço que não tem jeito. Como é que ele vai pagar 1 bilhão? Não vai pagar. Ele vai tentar, obviamente, usar o cargo dele, né, que é vereador, para tentar ver o que ele consegue de amortizar. Agora, pagar certinho, como ele falou, esquece, não vai pagar não. Então, algumas arenas eu acho que foram boas, a do Grêmio, do Palmeiras, agora outras arenas foram mico. Aliás, eu gostei das matérias que você fez com os candidatos à presidência do Corinthians, e eu assisti uma matéria, acho que foi na quinta, sexta-feira, num outro programa esportivo, que eu vi o Romeu Tuma. E eu vi ele desesperadamente, até achei interessante e boa a matéria dele, mas uma intensidade de atacar o André Sanches, faltando 2 dias para a eleição. Até achei que ele falou coisas inteligentes, interessantes, e ele deu a cara a bater. Mas achei que ele já era uma cartas marcadas que o André Sanches ia ganhar. Eu acho que sim. Eu falava isso desde o começo, né? Que o André Sanches eu achava que ia ser o presidente do Corinthians. E isso de fato aconteceu. Agora, o Romeu Tuma Júnior foi o menos votado, né? E ele tentou tirar o André Sanches, né, da eleição, alegando que ele era vereador e que o Corinthians ia mexer com banco público e não sei o que tal. Então, ele disse que não ia bater, né? E não ia dar liga. E aí ele tentou na justiça fazer com que o André saísse, a justiça não deu ganho de causa para ele, ele foi o último mais votado. Falou muito também e também não mostrou proposta nenhuma, né? Essa é bem da verdade. Estilo Fórmula 1, Minardi, sempre chegava em último. Isso. Eu acuso, o cara é o ladrão, o cara faz isso, o cara faz aquilo e não mostra uma proposta do que eu vou fazer, o que adianta também? Você tem que acusar, mas você tem que também dar alguma coisa, uma solução. Ele falou que toda vez que perguntavam alguma coisa errada do Corinthians, o André se esquivava, ele também não apresentou. Também não, exatamente. Então, infelizmente. E nesse segmento das arenas, você acha que o brasileiro, porque se você parar para ver, esse modelo de arena e elitizar em futebol está no Brasil, não está em toda a América do Sul. O Brasil comporta isso? O Brasil tem condições de ter um futebol que hoje é elitizado, é um dinheiro a mais para você em estádios, mas ele tem condições, já começando pelo nível técnico que caiu? O nível técnico caiu muito, é verdade, mas eu sou muito a favor das arenas, cara. Eu sou muito a favor porque eu acho que você tem que elitizar o futebol, sim. Você tem que tirar esse bando de marginal que só vai no estádio para brigar, para fazer confusão. Você elitizando, esses caras não conseguem mais ir. Obviamente que os clubes ajudam, né? E é por isso que esses caras continuam indo. Mas você elitizando, o que você tem? Você tem um público rotativo, porque nem todo mundo vai conseguir em todos os jogos, porque não tem dinheiro para isso, porque o ingresso é mais caro, até por você estar numa arena, por você estar num lugar um pouco melhor, você vai pagar mais caro pelo conforto, obviamente, do que você pagava antes, mas você tem uma rotatividade de gente. Então, você vai poder ir em 2 jogos, não vai poder ir no terceiro, mas vai ter gente que vai no terceiro e não vai nos seus... Você vai ter uma rotatividade de gente, você vai elitizar. E os clubes precisam de dinheiro. Eu acho que quanto mais você consegue arrecadar de renda, você vê o Palmeiras. O Palmeiras é um grande exemplo, acabei de falar, 201 milhões. Quer dizer, os clubes precisam de renda alta para poder manter um time competente, como o Palmeiras está mantendo, um time bom, com muitas estrelas, com jogadores importantes. Tem o Felipe Melo, tem o Gustavo Scarpa, tem o Lucas Lima. O Palmeiras, com esse dinheiro da arrecadação, conseguiu isso. E eu acho que quanto mais você aumenta o preço das entradas, mais você tem um público rotativo, um público mais elitizado, mais você tira as brigas e mais você tem dinheiro para formar um time mais competente. Sim. Nesse ponto, você acha que o Paulo Nobre salvou o Palmeiras? Totalmente? Eu acho que sim, claro. Porque ele pega um mandato de 2013 com um time na segunda divisão, que estava com problemas até para pagar contas. Isso. Contas de luz. Isso. E eu também acredito que ele foi o cara um visionário. Foi muito pé no chão, né?
Ele foi muito, porque ele chegou e avisou que o Palmeiras estava quebrado, né? Você lembra bem. Aí ele pegou e montou um time que quase caiu. E ele falou, esse time eu não tenho dinheiro para montar um time melhor. 2013, 2014 foi sufoco. 2013 subiu, sabia que ia subir. Agora 2014 foi... Isso. Por quê? Porque ele botou as contas em dia. Exatamente. Ele fez um time menor, mas ele botou ordem na casa. A partir do momento que ele conseguiu botar ordem na casa, ele fez uma coisa melhor. E eu acho que os clubes têm que trabalhar em cima disso. Você tem que trabalhar em cima do orçamento que você tem. Colocar os pés no chão, tirar todas as suas dívidas para você começar a crescer. E ele fez isso no Palmeiras. Eu acho que o Paulo Nobre foi fundamental para esta ascensão do Palmeiras, porque o Palmeiras era um time que você lembra, né? Só tinha refúgio, o Palmeiras estava mal sempre das pernas, não ganhava nada, e aí, com o Paulo Nobre, a coisa mudou. Nem no Google achava o nome do cara que ia jogar no Palmeiras. Pois é. Até o Google tinha dificuldade. Pois é, o Palmeiras teve muito cara ruim, viu, nesse período aí. E até na direção, alguns dizendo como economistas que sabiam mexer com dinheiro, que endividaram mais ainda o Palmeiras. Isso. Antes do processo da Arena. A gente tinha muito coronel em clube, né? E eu acho que os coronéis eles acabaram com vários clubes. Você vê o Juvenal Juvencio destruir o São Paulo. São Paulo hoje não consegue se reorganizar, até porque o Leca é dissidência do Juvenal, né? Então é tudo farinha do mesmo saco. Então, Juvenal Juvencio estragou o São Paulo. Você vê o Dualib rebaixou o Corinthians. O Corinthians foi rebaixado quando o Dualib estava lá. Praticamente. Né? O Mustafa rebaixou o Palmeiras. Então, esses caras que ficaram tempos demais no poder e se perpetuaram no poder, eles simplesmente arrebentaram os clubes. O Eurico diz que ele é o Vasco. O Eurico também. Chega num ponto do cara falar isso, que ele, né? Ele falou, eu sou o Vasco. Como é que faz uma situação O Vasco tá perdido. Quantas vezes o Vasco bateu e voltou para a segunda? Bateu, sobe e volta, bate e volta. São 3 então, rebaixamentos. Dos grandes do G12, famoso G12 do Brasil, é o que mais caiu. Isso aí. Então é complicado. Enquanto você tiver coronel em clube, amigo, não vai ter jeito. E o São Paulo, você vê, o São Paulo não conseguiu mais. Depois que o Juvenal resolveu se perpetuar no poder, porque o São Paulo tinha aquela política de mudar de presidente, você não podia se reeleger. Aí ele mudou o estatuto, começou a se reeleger. Aí o São Paulo acabou. Exatamente. Nesse caminhar de novas arenas, e também você tem que ter uma massa para apoiar aquilo, você acha que o Fluminense e o Botafogo, se não se reorganizarem, porque são 2 times fortes, mas que não têm torcidas super grandes, eles podem se apequenarem mais ainda? Claro, eu acho que sim. Eu acho que a tendência é essa, é o que eu te falei, né? A administração é muito ruim aqui do Brasil. O Botafogo, você viu que vergonha que saiu da Copa do Brasil, foi uma vergonha agora, recentemente. Não faz muito tempo que saiu. Então, quer dizer, os dirigentes precisam dar um jeito de melhorar a administração de qualquer jeito. E talvez uma arena pudesse ajudar. O Karsug, eu perguntei para ele uma vez, e não faz muito tempo, né? Foi no finalzinho do ano passado, acho. Eu perguntei para ele assim, Karsug, por que a Juventus de Turim disputa a Champions League? Ela está muito à frente dos outros times. Ele falou assim, simplesmente pela nova construção do estádio da Juventus. A Juventus tem um estádio próprio, construiu, fez uma baita arena, isso está fazendo a diferença para a Juventus. A Juventus hoje é o time milionário da Itália. E é por isso que a Juventus briga com os outros, porque a Itália caiu muito, né? O futebol italiano, o nível do futebol italiano caiu muito, até em questão de dinheiro também. A Juventus é a única que se mantém. E ele estava explicando isso por causa do estádio. Então, quer dizer, você precisa se organizar para ter alguma coisa. O Santos estava querendo, né, também fazer um estádio melhor, apesar dele ter a Vila Belmiro. Mas, enfim, eu acho que os clubes precisam começar a se coçar em administrar bem melhor do que está sendo administrado. O Botafogo é outro que está batendo e voltando para a segunda também, né? Sim. Mesmo na época de Milan e Inter com dinheiro, a Juventus sempre chegava junto. Isso, exatamente. E o Fluminense só não caiu porque fez maracutaia, né? Fez maracutaia. Mais uma? Mais uma, porque o Fluminense já tinha feito antes, caiu, aí subiu. Nossa! Pulou uma divisão. Na década de 90, ele caiu em 95, não cumpriu. Isso. Ficou em 96, aí caiu, cumpriu. Isso. Depois foi para a 3ª divisão. E naquela João Avelange de 2000,
Ele tinha ganho em campo a terceira divisão, mas não disputou a segunda. Isso. Já foi para a primeira de novo e ficou em 2001 quando voltou ao formato brasileiro. É isso aí. Então, quer dizer, uma vergonha. Agora ia ser rebaixado, teve que pagar para a Portuguesa lá para fazer trambique. Então, o Fluminense é outro time que também tem uma péssima administração, que só não bate e volta porque faz trambique para ficar. Sim, é um caso super estranho até hoje. E não soube aproveitar o dinheiro da Unimed para investir ao redor do clube. Não. Categoria de base do Fluminense é boa, mas a estrutura, campo de treinamento, preparação física, não usou o dinheiro. É verdade. Eles cometeram o mesmo erro que o Palmeiras cometeu com a Parmalat. Sim. A Parmalat pagava o time, o Palmeiras tinha que pegar o dinheiro que sobrava por mês e botar nas categorias de base para quando a Parmalat saísse, você tivesse um time competente, formado jogadores da base, para que os jogadores fossem do Palmeiras. O Palmeiras não fez isso, você lembra na época. E aí quando a Parmalat saiu, o Palmeiras se deu mal. E o Palmeiras sofreu sem a Parmalat, até com times bons. Sim. O primeiro time de 2001 sem a Parmalat, que o Palmeiras foi assaltado lá na Argentina contra o Boca Juniors, era um time bom. Era um time bom. Só que ficava aquele complexo e não soube investir. O Fluminense também. A Unimed, o torcedor do Fluminense mesmo, né? O presidente. Isso. E acabou não aproveitando. Nesse segmento de arenas, times locais e estrutura, você acha que o campeonato estadual ainda tem espaço para esse tipo de estrutura do futebol atual? Eu acho que não. Eu não faria mais os campeonatos estaduais. Eu acabaria com todos. Porque eu vejo torcedores de times fortes, até hoje vi na matéria um torcedor do Vasco da Gama falou, eu não vou pagar para ver jogo do Vasco no estadual. Claro que não. E aí como é que faz? Eu vejo porque eu trabalho com isso. Mas se eu não trabalhasse, eu não ia ver nenhum jogo do estadual. Não dá para ver, só dá para ver os clássicos. Não dá para você ver Corinthians e Novo Horizontino, Palmeiras e São Bento. Desculpa, com todo respeito. E aí, os estaduais ajudam os times pequenos. Balela. Porque se você faz um campeonato brasileiro com um ano inteiro, você consegue aumentar o número de divisões. Esses times que jogam o Campeonato Paulista, jogam o Campeonato Mineiro, o Campeonato Carioca, eles entrariam nessas divisões, nem que fossem nas divisões menores, durando um ano inteiro de campeonato, eles teriam um ano todo de atividade. Muitos clubes, acaba o Campeonato Paulista, os caras têm que vender os jogadores porque eles não têm mais o que fazer. Contrato de 3, 4 meses. O Audax foi assim. O Audax teve que vender metade do time lá porque acabou o campeonato e eles não tinham mais o que fazer com os jogadores. Então, quer dizer, você não ajuda em nada os clubes, você ajuda por 4 meses. E você ainda aperta o calendário, os clubes têm que fazer não sei quantos jogos, já no começo da temporada estoura todo mundo. Eu acho que os campeonatos regionais já passou da hora de acabar. O problema é que as federações, elas precisam de votos, então elas precisam dos campeonatos regionais para que os clubes votem nos presidentes para que eles se mantenham nas confederações. Só para isso. E nas federações paulistas também. Só para isso. Para ganhar voto. Por isso que existe o Campeonato Paulista. É esquema também. E a CBF hoje está pagando mais na Copa do Brasil porque ela está preocupada com o voto de todas as federações. Claro. Então, federação, estados que não têm uma grande representatividade no futebol, mas o Amapá vota, o Acre vota, a Paraíba vota. É só por isso também. Isso. Claro que é. Obviamente. Então, quer dizer, tudo tem um esquema. Aqui no futebol brasileiro, infelizmente, tudo tem esquema. É que nem a seleção brasileira. A seleção brasileira, hoje, ela só tem condição de ganhar uma Copa por causa do Tite. Sim. Não me venham falar que é o presidente da CBF, foi bem. Balela. Os caras precisavam de um cara para cobrir todo aquele rombo, porque o Marco Polo Del Nero estava ainda no poder naquela época e estava sendo acusado de tudo e sabia que com a seleção mal as coisas iam cair em cima dele. Ele trouxe o técnico do momento para tentar usar como escudo e o Tite é um cara competentíssimo. O Tite mudou a cara da seleção brasileira. O Tite fez com que a seleção voltasse a jogar a partir do momento que ele acabou assumindo e botou o padrão tático dele, que é um padrão à la europeia. Pela primeira vez a seleção brasileira joga como a Europa. Sempre a gente teve boas seleções com jogadores se destacando individualmente. Desta vez a seleção joga um todo, é um coletivo e isso está fazendo a diferença. E até falando de seleção e técnicos, se você parar para ver, o Tite assumiu os mesmos jogadores do Dunga. Claro. Os mesmos jogadores. O jeito é o esquema. Com o Gabriel Jesus, porque o Gabriel esquema. Jesus ainda era molecão, ainda estava
ainda é um moleque, mas estava estourando. Me fala uma coisa taticamente, voltando um pouquinho assim no tempo. Você acha que a última seleção taticamente, que não era brilhante, mas bem postada, foi a do Parreira de 94? A do Parreira de 94 era uma seleção retranqueira, né? Na verdade. Porque também não tinha muito talento para... Não tinha muito talento, mas é uma seleção retranqueira. Mas eu acho que não dá para comparar com a seleção do Tite. Mas nem de longe, assim. A seleção do Tite está muito anos-luz a seleção do Parreira, na minha opinião. A seleção do Filipão em 2002 também não dá para comparar, mesmo sendo campeão. O Tite, caso não ganhe a Copa, não deu certo. Não, deu certo sim, porque o Tite está fazendo um grande trabalho na seleção. Ganhar é uma consequência. Sim. Você tem que disputar para ganhar. Agora, a seleção do Tite acho que está muito acima da do Parreira, da do Felipão. O Tite ele deu um padrão diferente para a seleção, que é o padrão europeu. Hoje a seleção joga coletivamente, não tem mais aquela coisa do individual. Hoje você joga um futebol coletivo. E o futebol que os jogadores da seleção estão acostumados a jogar na Europa. Né? Então, quer dizer, eles se adequaram muito bem a esse sistema por causa disso, porque eles aprenderam assim na Europa. Eles se aperfeiçoaram assim na Europa. O Tite apenas está levando aquilo que eles aprenderam para a seleção brasileira e está fazendo muita diferença. Sim. Se parar para ver, né, nesse caso, a seleção de 98, vice-campeã, era superior à de 94. Sim. E a de 2006, que perdeu, era superior à de 2002. Que a de 2002 também era muito forte. Mas 2006 inventaram aquele quadrado mágico. 2006 foi uma piada, né? Não dá, né? No nome, porque os caras foram tudo pesado. 2006 pesado, a seleção não jogou nada, ninguém queria nada com nada, abria treino, era uma brincadeira só. Não dá, a seleção de 2006 foi uma piada, né? Aquilo em 2010 já sabia que... 2010 a seleção não foi mal. Eu acho que não foi mal. Mas limitada. Limitada. Já tinha uma limitação, né? E agora com essa nova safra aí, eu acho que a seleção brasileira está bem servida de... Como 2014 também limitada. Também limitada. Por teimosia em 2010 o Dunga e teimosia do Filipão em 2014 que deixaram opções melhores aqui. Deixaram opções melhores e o Filipão tinha o Roque Júnior, o Filipão tinha um outro cara que era olheiro da seleção brasileira e esse cara falou pro Filipão: Felipão, eu estava fazendo a Copa, eu cobri a seleção brasileira, então eu sei. Falou: Felipão, se você jogar nesse esquema que você quer, você vai tomar um vareio da Alemanha. Ele quis jogar. Falaram para jogar com o Ilha, recuar o meio de campo, fechar e tal. Ele quis jogar no esquema dele. Não, vou colocar o Bernard, que tem alegria nas pernas. Isso. Aí, não usava o cara em lugar nenhum. Ele queimou o cara nesse jogo, o cara nunca mais foi convocado. Exatamente. Esticou ele lá. Tomou um vareio. Aí não tem jeito, né? E agora a seleção, eu espero que aprenda a lição, né? Espero que agora a seleção comece a jogar de uma forma melhor. Se fosse colocar hoje top 3 de favoritos para a Copa, o Brasil seria o seu primeiro? Não sei se seria o primeiro, mas eu acho que o Brasil está no mesmo nível de França, no mesmo nível de Bélgica, no mesmo nível da Alemanha. Eu colocaria também a Argentina um pouquinho mais abaixo. Né? Eu acho que a Argentina que sempre em Copa do Mundo eu colocaria a Argentina um pouquinho mais abaixo, porque perdeu muito tempo com o Balsa, essa é bem da verdade. Né? Agora com o Sampaoli a coisa mudou, mas o Sampaoli vai precisar dar uma melhorada nesse time, então está um pouquinho abaixo. A Espanha acho que está um pouquinho abaixo e a Inglaterra um pouquinho abaixo. Essas três um pouquinho abaixo. Agora, na próxima Copa, para mim a favorita é a Inglaterra. Vem com uma base... Bem, eu estava até vendo nessa situação mesmo, de Alemanha, França e Brasil. Isso, e a Bélgica. A França há muito tempo não vinha com uma safra boa. Alemanha, França, Brasil e Bélgica, para mim. E a Bélgica já vem bem da Copa anterior. E a Bélgica faz o trabalho que a Alemanha fez para ganhar em 2014. Já vem fazendo um trabalho de base há muito tempo. E esse trabalho está dando frutos agora. Então a Bélgica também está se organizando para conseguir coisas maiores. Seria legal, interessante, uma seleção inédita campeã do mundo. Seria legal. É verdade? Seria importante. É isso aí, vamos para o segundo intervalo e no terceiro bloco tem o bate-pronto aí, tá bom? Se liga aí no Parada Técnica. O programa Parada Técnica está de volta na sua TV Guarulhos. Fazer um bate-pronto agora com o Fefon. Fefon, futebol antigo ou atual? Antigo.
Existe espaço ainda para o talento? Ou você acha complicado? Acho que existe, sim. A gente tem Cristiano Ronaldo, a gente tem Messi, a gente tem Neymar. Eu acho que existe espaço, sim. Um espaço mais organizado, mas existe. Mas em relação, por exemplo, à categoria de base, o que precisaria mudar? Tudo. O Corinthians vai fazer um CT agora para a categoria de base. Não tem nem CT as categorias de base. Quer dizer, é tudo meio largado, né? Hoje você vê o único CT é o de São Paulo, né? O CT de Cotia, que é um CT um pouco mais organizado, mas também tinha esquema nas categorias de base. O Juvenal fazia esquema nas categorias de base, São Paulo não revelava ninguém. Vamos ver se agora melhora. Esse era o grande problema, que o São Paulo tá com a estrutura, mas não revela. Tá colhendo os frutos agora. Muricy era proibido de entrar no CT. Porque se ele entrasse... Claro, ele ia ver tudo. Então, quer dizer, você vê como que a coisa tá feia, né? Então, o futebol brasileiro precisa se modernizar e precisa ser profissional. Eu acho que os clubes, eles precisam ter donos. A partir do momento que os clubes passam a ter donos, eles vão ser melhores administrados e a gente vai ter uma mudança muito radical. Sim, cheguei até a ver uma matéria que o Ronaldo, quando ele veio pro Corinthians... Depois do treino ele ia tomar banho em casa. Não. Pois é. Porque era tudo improvisado ali. Pois é. O Ronaldo. Pois é. Ele fez de paixão mesmo tudo aí pelo Corinthians. Uma referência, um top 3 de treinadores. Bom, para mim o maior é o Guardiola. O maior que eu vi jogar. O maior que eu vi treinar. É um técnico que mudou, eu acho, o modo de ver. Acho que Rinus Michels, porque ele puxou muito do Rinus Michels, né? Que fez o carrossel holandês, também foi espetacular. Obviamente que eu não era nascido na época do carrossel holandês, mas eu vi muitos vídeos dos jogos. Espetacular. E um outro técnico, acho que o Mourinho. Acho que esses 3 técnicos, para mim, são técnicos que hoje estão no top. No Brasil, qual foi o melhor? No Brasil, Tite, para mim, técnico extraordinário, muito bom. Passou já os tempos de tempo, você acredita que o Tite já passou o que o Luxemburgo fez pelo futebol brasileiro? Não o Luxemburgo atual e de 10 anos. Já passou. Ultimamente. Já passou. O Luxemburgo foi um grande técnico. Mas acabou se perdendo um pouquinho, mas realmente é um técnico que taticamente é muito bom. A gente tem bons técnicos aqui e essa nova safra que está surgindo é boa também. Jair Ventura, Carille, deixa os caras trabalharem com tranquilidade que eu acho que pode render bons frutos. Sim, top 3 de jogadores que você viu. Que eu vi Maradona primeiro, para mim foi dos que eu vi. Eu não tô pondo Pelé, que eu não vi. Maradona eu vi. Para mim, primeiro Maradona, Messi em segundo. E aí eu fico na dúvida entre Cristiano Ronaldo e Neymar. Eu vou ficar com o Cristiano Ronaldo por enquanto, mas eu acho que o Neymar vai superar. E até torço. O Neymar, a única coisa que eu vejo é que o Neymar precisa se ligar mais fora do campo. No campo ele tá bem ligado. E o Zico também eu queria colocar nessa lista, que o Zico foi extraordinário. Você acha que às vezes o Zico é subestimado por muitas pessoas? Por causa do pênalti que ele perdeu, né? Mas aqui no Brasil também a gente só vê o fracasso, né? A gente não vê o que o cara faz. Segundo não vale nada, não vê o ralo que o cara deu pra chegar em segundo. Não, e o sucesso que o cara teve na carreira. Entra até um pouco, o Rubens Barrichello, que é subestimado, mas ninguém lembra que ele foi vice-campeão do mundo, que tem mais de 10 vitórias na carreira, que é o piloto que mais teve provas na história da Fórmula 1. Infelizmente, sofre de gozação. E jornalista? Você tem a referência, um top 3? Flávio Prado, para mim, um cara que eu me espelho demais, assim, que aprendi muito, muito mesmo. Eu considero ele como um segundo pai, inclusive. Sempre falo isso para ele. Grande abraço, Flavinho. Flávio Prado é um jornalista que eu admiro demais. Eu aprendi muito com a Avalone. Sim. Principalmente em fazer mesa redonda. Né? O Avalone é um cara que... Dizem que ele é muito fera na escrita também, atrás. Mas ele, para comandar mesa, ele... Sim. Eu também acho. Muito bom. O Avalone é a referência desde moleque. De comando de mesa redonda, eu acho que ele é um cara... tem o José Silvério, que para mim é a grande referência. Eu me apaixonei pela narração exatamente por causa do José Silvério. Show de bola. Fefon, muito obrigado. Vou falar aqui do canal do YouTube, programa Parada Técnica. Você se inscreve lá. Toda semana, pessoal fera aqui como o Fefon aqui no nosso programa. E muito obrigado. Obrigado à Rede TV por ceder o Fernando Fontana. Muito obrigado mesmo. A gente já é parceiro, é brother. Muito legal mesmo a recepção.
e até a próxima. Obrigadão, obrigado pelo convite, muito legal estar participando, é um bate-papo super gostoso, nem vi o tempo passar, o programa é muito bom, parabéns a você, a TV Guarulhos, a todo mundo e espero participar mais vezes. Obrigadão, viu? Valeu, até o próximo Parada Técnica, se liga bacana!